sobre o TDAH, a gente nunca ouviu falar tanto sobre essa sigla, né? TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E ao mesmo tempo em que se fala cada vez mais sobre esse transtorno, especialistas também chamam a atenção para um outro problema, que é o risco de diagnósticos precipitados e do uso de medicamentos sem critérios clínicos rigorosos. Vamos entender, então, onde termina essa dificuldade comum de concentração e onde começa, de fato, um transtorno que exige acompanhamento especializado, que exige tratamento. A gente está aqui com a Claudemile Queiroz, ela que é neuropsicóloga, também para falar sobre esse assunto aqui no Jornal da Mix. Parece que hoje todo mundo conhece alguém que recebeu um diagnóstico de TDAH. E muitas pessoas até se autoclassificam como pessoas que têm o transtorno e que interfere tanto no dia a dia de quem recebe o diagnóstico. Estamos realmente falando de um aumento de casos ou também existe uma banalização ou uma falta de cuidado e precisão do diagnóstico? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. E são ambas as coisas, né? Com a disseminação da rede social, o que a gente percebe? Que muitas pessoas estão tendo conhecimento do transtorno, estão sabendo a respeito, e aí também estão banalizando, se identificando, porque assim, se a gente está ansioso, a gente também pode apresentar, naquele momento, um déficit, né, na sua atenção. A grande diferença do transtorno de déficit de atenção de hiperatividade é que a gente nasce com ele. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que tende a ser genético, né? Outra coisa, Então, uma pessoa que tem, que acha que tem TDAH, ela precisa ter nascido já, ela não vai adquirir o transtorno ao longo da vida? Não, de forma alguma. Então, uma pessoa que está passando por um processo depressivo, ela pode apresentar uma dificuldade na sua memória, dificuldade em manter um foco, mas o TDAH em si, ele nasce com isso. Ele vai ter dificuldade não somente com foco, com atenção, ele vai ter dificuldade com autorregulação emocional e algo muito precioso que a gente chama de funções executivas. O que é isso? É aquela criança, por isso quando a gente vai fazer a anamnese, num adulto, a gente puxa, né, o histórico desse adulto. Inclusive, eu, com a permissão dos meus pacientes, eu chamo até as mães. Vai lá, as mães idosas, os pais, eu tento ver como é o dia a dia, né, desse adulto em casa, como é que ele era criança, adolescente, porque a gente percebe que aquela criança ela vai ter uma dificuldade em se planejar, em se organizar, em manter uma motivação. Então, no adulto, por exemplo, a gente percebe que ele entra no esporte e ele não consegue manter a constância, né? Ele esquece facilmente objetos, dificuldade no seu planejamento financeiro, dificuldade com a impulsividade. Então, aquele adulto que tende a desenvolver transtorno de obsessivo-compulsivo, compulsividade em compras, né? Uma bipolaridade por conta da ansiedade dele, que aumenta, é desregulada as emoções dele. Então, tudo isso requer uma minuciosa anamnese, com padrões, com testes padronizados, uma bateria de testes voltada para isso, para esse histórico. Agora, Claudemile, um detalhe importante é que, claro, de um tempo para cá, o mundo passou a refletir melhor sobre o quanto a saúde mental ela é necessária. E aí a gente descobriu que convivia com muitas pessoas com TDAH e ao longo do tempo elas eram aquelas pessoas que sofriam bullying na escola, que de repente estavam ali na família e a família, não, ele é assim mesmo, é o jeito dele, né? E nunca, obviamente, se mergulhava propriamente no diagnóstico. De repente, passa-se a se ter mais diagnósticos e depois o uso indiscriminado de medicamentos. O que é que isso pode interferir, obviamente, também de forma negativa na vida das pessoas com esse tipo de diagnóstico? Sabe uma coisa muito importante que a gente precisa falar? É que todo mundo pensa que o TDAH em si, ele vai ser aquela criança ou aquele adulto que não é inteligente. Só por conta do déficit dele de atenção. Certo. A realidade é que os TDAHs, eles têm uma dificuldade, né, no seu córtex pré-frontal, que realmente compromete as funções executivas. Quando eu avalio a maioria dos meus pacientes, eles têm uma inteligência média superior
ou até acima da média. Tendo a devida atenção, tendo a devida investigação, você acaba detectando isso. E aí, a gente percebe que esses pacientes, por terem essa dificuldade em saber como planejar, porque a mente é neurodivergente, diverge de todo mundo, a forma deles resolverem os problemas é de uma forma extremamente resiliente, criativa, né? É rotulado. Então, desenvolve uma baixa autoestima, passa a ter dificuldade em se socializar, em desenvolver sua habilidade social, porque vai ter comprometimento emocional, né, na autorregulação dele, então vai sentir de uma forma tudo muito intensa, a raiva intensa, o choro intenso, é o que a gente fala de disforia emocional. Então, o que é importante? A gente não rotular essa criança, esse adolescente, é acolher, para poder compreender o funcionamento dele. Essa primeira avaliação, né? Porque o que se fala muito é, se a criança for muito desatenta, isso é TDAH, né? Se a criança for muito agitada, seu filho tem TDAH. É o que a gente ouve muito. Mas quais são os sinais, assim? O pai que tem ali, o filho já está desconfiando, está querendo uma avaliação profissional. Quais são os sinais, os primeiros sinais, que devem levar os pais a essa avaliação mais especializada? Nós temos 3 tipos de TDAH. Predominantemente desatento, então vai ser aquela criança que a gente tem a sensação que está no mundo da lua. Extremamente desatento. Você conversa com ele tá voando, não consegue completar as lições da escola, você percebe que o caderno vem incompleto, a professora fala que é extremamente desorganizado, perde os materiais. Já aquele impulsivo é aquela criança inquieta, que o sono é bastante agitado, que tende a ter emoções muito intensas, às vezes voltado para raiva. Então, é aquela bateria, como se a gente procurasse... Onde é que desliga essa criança? Está sempre movida com o motor. E tem o combinado, que essa criança ela tem ambos os comportamentos. E levando isso para a adolescência, é o mesmo padrão. E na vida adulta, a gente vai ver aquele comprometimento, tipo, entrou numa faculdade, não vai estar satisfeito, às vezes troca de faculdade, vai para um outro curso, começa a fazer algo e não termina porque não tem a motivação, porque tem um comprometimento com a dopamina e com a noradrenalina. Então, é algo neurológico. Por isso que eu falo que nasce, não se adquire. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente faz a anamnese, o pai percebe que é um comportamento que é extremo, difere. Por isso que a gente fala que é atípico, não é comum. Entende? É atípico. Então, a professora, ele pode até ter notas excelentes, mas você vai perceber que às vezes tem uma dificuldade com o desempenho, é muito perfeccionista, é muito detalhista. Agora, doutora, pode falar. Eu só ia fazer um comentário, Marcos. Eu acho que é interessante, enquanto você falava, e eu, assim, pensando, muitas vezes a gente classifica um aluno em sala de aula que mal estuda para a prova, ou estuda, dá só uma passada ali no conteúdo e já tira uma nota excelente. Esse menino não tem como ele ter TDAH. Essa menina, ela é super inteligente. Isso é completamente equivocado, né? Uhum. Inclusive, essa é uma avaliação que está dentro da anamnese, numa avaliação mais especializada? Sim. Inclusive, eu sou TDAH, né? Eu sempre fui a primeira da sala, a primeira da faculdade. E só foi percebido isso aos meus 22 anos, com a perda da minha avó. E aí eu entrei em depressão, numa depressão ansiosa. E estava, assim, aparentemente tudo ok, porque às vezes quem tem depressão não tem cara, né? E aí a psiquiatra, quando fez os 6 meses de medicação, tudo, ela falou, mas tem algo a mais. Por quê? Porque meu pensamento super acelerado. Eu era aquela criança quietinha, não dava trabalho algum, sempre exemplar. E aí, na vida adulta também, a primeira, né, a mascote da turma na faculdade, entrei com 16 anos, enfim. E aí foi quando, né, na avaliação, imagine isso há mais de 20 anos, não se falava sobre TDAH, e do tipo, minha inteligência acima da média, nunca dei trabalho para os meus pais em relação a estudo, mas uma mente extremamente hiperativa, como é clássico em mulheres,
né? Às vezes a gente percebe que na vida adulta o controle inibitório ele está mais regulado, então você vê que a gente tem uma hiperatividade mental. Mas justamente por ser uma característica, né, mais das mulheres, essa mente que sempre está trabalhando, a gente tem uma dificuldade de aceitação, porque o que se vê muito hoje é essa identificação de TDAH já na fase adulta. Isso. As pessoas não... Eu tenho exemplo de pessoas que vivem no meu círculo de amizades, que foi a pessoa que foi diagnosticada já agora, após os 40 anos. E que passou realmente a cuidar disso com atenção e teve uma mudança ali na vida. Mas o relato principal dessa pessoa é de uma mente que nunca desliga. Enquanto você está ouvindo uma outra pessoa falando, a sua mente ela está passeando por diversos assuntos. Então, justamente por a gente ser neurodivergente, né? Todo mundo para num ponto. A gente não. A gente tem vários compartimentos. É como se abrisse um leque. Inclusive, há estudos, né, que saíram em 2023, que se a gente não cuida, que aí vem o estilo de vida, né? Não ser sedentário, praticar atividade física, regular o sono, né? Então, assim, do tipo, eu mesma tomo melatonina todos os dias para poder aprofundar o meu sono. É uma forma de eu prevenir lá na frente demência. Porque existem estudos que apontam que pessoas TDAH têm a possibilidade de desenvolver demência, né? Porque dorme menos. Justamente porque do nada, às vezes a gente desperta e começa a pensar sobre soluções extremamente uma criativas viagem, né, de algo. De coisas que, obviamente, poderiam esperar muito bem para acontecer. Claudemir, você contou a sua própria história. Obrigado por abrir o seu coração aqui para os ouvintes da Mix, né? E trazer também essa revelação. Mas o que é que muda a partir do diagnóstico? Porque, obviamente, se alguém que viveu 22 anos com isso escondido, teve um gatilho, você falou ali, tem um ponto de virada, foi a perda da sua avó. Mas, obviamente, como cada caso é um caso, pode ser que tenham pessoas que tenham demorado muito. E aí, de repente, um dia, numa empresa, a empresa decide fazer um exame e descobre lá que aquela pessoa, até para saber onde encaixa, né, aquele trabalhador, tem TDAH. É um sofrimento, é uma solução, é uma porta que se abre para que aquela pessoa seja melhor compreendida. O que dizer para quem, nesse momento, de repente até desconfia dele mesmo ou de alguém no entorno? Nessa minha prática clínica de quase 19 anos, o que eu ouço assim, de relatos é que é um alívio. Né? Porque você descobre quem você é. Passar a se entender, Como né? você funciona. Você precisa entender como é o funcionamento do seu cérebro. E você passa a se cuidar melhor, né? Então, assim, a regular suas emoções é importantíssimo, a terapia. É importantíssimo, por exemplo, você descobrir a questão do seu sono, como é que o que é que você pode fazer de higiene mental para você ter menos despertares, não ter insônia, se alimentar melhor, porque tem muitos estudos a respeito disso, da alimentação ser mais saudável para os neurodivergentes. E quantas crianças, o quanto que é importante o diagnóstico precoce, porque hoje, né, inclusive está aí transitando para a lei, né, no Senado, a respeito das provas adaptadas, né, para a criança 1 hora a mais, para os adolescentes aí não é nem 1 hora a mais. Então, assim, do tipo, você ter a possibilidade dessa criança ter um programa individualizado de ensino para ela, para que os professores possam ver como é o funcionamento dessa criança e já trabalhar de uma forma precoce a habilidade dela socioemocional. Poder encaixá-la desde o início dentro dessa nova realidade. Claudemir, todo diagnóstico de TDAH exige tratamento medicamentoso? Não, nem sempre. Né? Se você me perguntar, você toma algumas vezes, em alguns momentos, né? Quando eu percebo que a minha ansiedade está aumentada, né? Do tipo, tô começando a ter uma possibilidade ali de insônia e do tipo, a minha memória tá começando a ficar comprometida e aí vou lá tomar medicação. Então, assim, do tipo, tem os níveis também, né? Do TDAH. Quando dá, a gente avalia. Então, geralmente, a gente encaminha para o neurologista, para o psiquiatra. Então, assim, é uma decisão multidisciplinar.
E aí a gente avalia o nível do prejuízo funcional, porque o TDAH ele dá prejuízos emocionais acadêmicos, profissionais, no relacionamento familiar, no relacionamento afetivo, no trânsito, né? Então, assim, do tipo, ele interfere em várias áreas da vida. E aí a gente vê se o nível é leve, moderado, se é grave, né? O quanto que tá ali interferindo na vida do sujeito. Para finalizar, a gente precisa saber assim, o TDAH, essa pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, num primeiro momento, a porta de entrada para se detectar algo é com o psicólogo ou com o psiquiatra? Ele geralmente vai para o psiquiatra, né? Numa porta de entrada de uma depressão, de crises de ansiedade, e aí o psiquiatra tratando, ele vai encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. E aí a gente avalia, né? E manda de volta para o profissional. E ali a gente começa a trabalhar em paralelo. Montar essas caixinhas, Isso. esse quebra-cabeça, Isso. literalmente, para que a pessoa se entenda. A gente abriu esse debate porque hoje, 13 de julho, né, é uma data importante, é o Dia Mundial, tá certo, de conscientização sobre o TDAH. E não é necessariamente para aumentar diagnóstico, não é necessariamente para expor quem tem. É para garantir acolhimento e dizer que existe espaço para o TDAH na sociedade, ser produtivo, ser pai, ser mãe e principalmente, claro, ser uma pessoa produtiva no seu dia a dia. Essa é a nossa ideia, por isso que a Claudemile Queiroz, neuropsicóloga, hoje veio conversar com a gente, poderá voltar em outras oportunidades, é um prazer reencontrá-la, tá certo? A Claudemile, vocês nem sabem, na época da pandemia, para também não ficar, obviamente, em estado de depressão em casa, eu mantive o meu canal no YouTube, inclusive está gravado lá. A gente conversou, ela era uma fonte nossa, na antiga Mix e também na antiga outra emissora que trabalhávamos, e sempre ajudou e sempre quis estar conosco, acompanhei o seu crescimento profissional como mãe, não é? Chegou um dia lá como mamãe para dar entrevista e que a vida siga aí para você com muita força. Obrigado pela presença, é um prazer reencontrá-la. Boa semana para você, Claudemile. Para vocês também. Obrigada pelo convite. Gente, só um adendo aqui em relação ao CAPS, mudando de assunto, furto que aconteceu